retomar nossos estudos da aula de História sobre o primeiro reinado. Na aula passada, a gente estudou um pouco sobre a independência do Brasil, quais foram os conflitos que ocorreram, qual foi a importância dela. E a partir da independência, a gente vai conhecer o primeiro reinado, que é onde Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador do Brasil. Então, aqui começa o período que a gente considera Brasil Imperial, o período imperial no Brasil. Antes disso, nós vamos corrigir as atividades que foram feitas na aula passada sobre a independência do Brasil. Vocês vão pegar a apostila de vocês. Quem está na apostila nova vai pegar na página 366 a 368. Quem está com a apostila antiga vai pegar na página 327 a 329. Nós vamos comentar aqui. A primeira questão diz assim: qual foi o fato que ocorreu no dia 9 de janeiro de 1822? Nesse dia ocorreu o dia do Fico, que foi quando Dom Pedro I recebeu uma carta da corte portuguesa pedindo para que ele retornasse a Portugal, mas ele decidiu que ficaria aqui no Brasil. 2. O que Dom Pedro proclamou quando negou o chamado de Portugal no dia do Fico? Ele disse o quê? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fique. Então, essa foi a frase que ele exclamou no dia do Fico. 3. Qual foi a frase que Dom Pedro exclamou quando declarou a independência do Brasil? Alternativa A: diga ao povo que fico. Viva a pátria brasileira. C: independência ou morte. Ou D: todos pelo Brasil. A gente estudou que a alternativa correta é a letra C: independência ou morte. Ele declarou no dia 7 de setembro de 1822, no dia da independência do Brasil. 4. Algumas atitudes do governo português deixaram a população brasileira insatisfeita. Cite os dois principais movimentos populares que ajudaram a espalhar o sentimento de separação. A gente viu que os dois movimentos foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. 5. Maria Quitéria de Jesus foi a primeira mulher a lutar pelo exército brasileiro. Qual foi a batalha que ela participou e onde ocorreu? O nome da batalha que ela participou foi a Batalha do Rio Paraguaçu, que aconteceu na Bahia. 6. Por que a abertura dos portos brasileiros contribuiu para o enriquecimento de comerciantes e fazendeiros que viviam no Brasil? O que aconteceu? Essas pessoas eram consideradas a elite brasileira, a classe dominante. Então, com a abertura dos portos, elas só começaram a crescer economicamente. Então, começaram a se desenvolver e comercializar os seus produtos. Então, foi isso que fez com que eles começassem a enriquecer ainda mais. 7. Por que essa classe dominante enriquecida queria a independência brasileira? Porque eles viram que Dom Pedro tinha um caráter mais liberal. Então, eles acreditavam que poderiam enriquecer ainda mais com essa separação entre o Brasil e Portugal. 8. Por que os portugueses passaram a pressionar Dom Pedro para que ele também retornasse a Portugal? Porque eles queriam que o Brasil voltasse a depender de Portugal, voltasse a ser colônia. Então, eles pressionaram Dom Pedro a retornar a Portugal. 9. Após o dia do Fico, quais foram as medidas tomadas por Dom Pedro? A gente viu que o Dom Pedro ele organizou uma Assembleia Constituinte e ordenou que as tropas portuguesas retornassem a Portugal. Foi uma das principais medidas que ele tomou quando ele declarou o dia do Fico. 10. Sobre a Batalha do Genipapo, responda as perguntas abaixo. A. Quando e onde ela ocorreu? A gente sabe que a Batalha do Genipapo ocorreu aqui no nosso estado, no Piauí.
e ela aconteceu no dia 13 de março de 1823. E B, por que aqueles que lutaram pelo lado brasileiro saíram derrotados? A gente viu que eles saíram derrotados porque eles não tinham o armamento adequado, eles lutavam com armamentos inferiores ao das tropas portuguesas e eles também não tinham preparo adequado para esse tipo de conflito, então por isso que eles saíram derrotados. Agora a gente vai continuar a nossa aula sobre o primeiro reinado no capítulo 6. Nesta aula estudaremos o início do Império no Brasil, governado por Dom Pedro I. A primeira parte da história imperial do Brasil é conhecida como o Primeiro Reinado e durou de 1822 a 1931, então ela durou bastante tempo. O Brasil teve a sua independência declarada por um membro da família real portuguesa, que era Dom Pedro I, e acabou se tornando uma monarquia, porque o nosso país, quando foi declarado independente, foi de maneira diferente dos outros países da época. Por quê? Porque como o nosso país foi declarado independente por um membro da família real portuguesa, nosso país se tornou uma monarquia e não uma república igual aos outros países. Então, ele viveu um tempo como monarquia, onde o governo é passado de geração em geração, e não uma república onde se escolhe o presidente. A sociedade brasileira da época contava com uma elite econômica e política que apoiava o imperador, ou seja, essas pessoas que tinham recursos financeiros, elas apoiavam e acatavam as decisões do imperador, que era Dom Pedro I. E aí ele contava com o apoio dessas pessoas para poder exercer o seu poder, de administrador, de imperador naquela época. Essa elite brasileira era formada por agricultores, comerciantes e escravocatas, que eram os donos dos escravos. Então, essas pessoas é que detinham o poder econômico na época. Então, elas eram chamadas de elite, a classe dominante brasileira. Então, eram as pessoas ricas da época. Ao longo do período monárquico, ao longo da monarquia, essa elite, essas pessoas, recebiam títulos da nobreza. Então, elas recebiam os principais títulos, que eram barão, visconde, conde, marquês e duque. Então, elas se sentiam importantes, se sentiam prestigiadas, porque elas recebiam esses títulos da nobreza dado pelo imperador do Brasil. Nessa imagem a gente tem uma ilustração do período da época imperial, onde a gente tem os escravos, temos as pessoas da elite, da classe dominante, e a gente sabe que os escravos naquela época compreendiam a grande parte da população que habitavam aqui nos nossos territórios, e eles eram utilizados como uma mão de obra. Então eles eram usados, considerados escravos, mas eles eram escravizados, porque eles vieram para trabalhar de maneira forçada. Eles não vieram como voluntários, eles foram forçados a trabalhar para a classe dominante na época, para os senhores do engenho. Durante o período imperial aqui no Brasil, os negros escravizados representavam uma parcela muito grande da população que vivia no Brasil. Toda vez que a gente falar de negros escravizados, a gente vai lembrar que eles vieram de maneira forçada a trabalhar no nosso território. Os escravos eram concentrados em maior quantidade nas províncias que mais produziam naquele momento. Então, existiam as províncias, que eram os territórios brasileiros, que a gente chama de estado, mas naquela época eram províncias. Todas essas províncias, elas geravam lucro para o nosso país. E as províncias que mais tinham, digamos que assim, que mais produziam, que mais geravam lucros, eram as da Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco,
Minas Gerais e São Paulo. Então, aonde essas províncias estavam, era onde se concentravam mais negros escravizados, para poder praticar ali a mão de obra. Lá eles iam trabalhar nas fazendas de café, na cana-de-açúcar, na extração do ouro, além de também trabalhar no próprio serviço da casa, né, das grandes fazendas. Então eles também trabalhavam servindo aos seus senhores. Aqui nesse período da história, houve a Assembleia Constituinte e a Constituição de 1824. Depois dessa independência do Brasil, o que eles viram? Eles viram a necessidade de organizar a política do país, ou seja, eles queriam organizar a política brasileira. Então, por isso, Dom Pedro convocou essa Assembleia Constituinte. No ano de 1822, já havia ocorrido as eleições em que foram escolhidos representantes de cada província brasileira. Então, cada província aqui do Brasil, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, ela já tinha o seu representante e eles se juntavam para organizar politicamente o nosso país, definir as leis e as medidas que eram criadas no nosso país naquela época. Só que, o que aconteceu? Dom Pedro ele ficou insatisfeito quando recebeu esse projeto da Constituição. Quando esses representantes se organizaram e se uniram, eles determinaram que essas províncias iam ter mais liberdade e não iam depender tanto do imperador. E aí Dom Pedro ficou insatisfeito, não gostou disso porque essa nova Constituição limitava seus poderes. O que foi que ele fez? Ele organizou uma nova Constituição que atendia somente aos seus interesses. Então, ele anulou essa Constituição feita pelos representantes da província, ele disse que ela não serviria, invalidou e organizou uma nova Constituição junto com seus conselheiros. E nessa nova Constituição, ele organizou e colocou apenas seus interesses. Então, ele concentrou o poder em suas mãos. Então, tudo que era do seu interesse, e só ele iria acatar, dar as ordens e as pessoas iriam acatar. O que aconteceu? Em 24 de março de 1824, ela foi promulgada, ou seja, ela começou a valer. E então, a Constituição Brasileira de 1824, elaborada por Dom Pedro e seus conselheiros, começou a vigorar. E aí, o que foi que Dom Pedro fez? Ele utilizou essa Constituição como forma de garantir a sua centralização no poder, ou seja, o poder estava centrado nele, as províncias já não tinham mais tanta autonomia como elas gostariam. E essa Constituição não foi bem recebida. Por quê? Porque as pessoas viram que ela se tornou elitista e excludente, então ela deixou que antes a população acreditava que Dom Pedro I teria o seu governo bem liberal, mas não, ele começou a se tornar autoritário com as novas medidas nessa Constituição de 1824. Contudo, nesse período, surgiram alguns conflitos na sociedade brasileira que iremos estudar na próxima aula. O que vale ressaltar aqui é que, com essa nova medida da Constituição, as pessoas começaram a se tornar insatisfeitas com essas medidas, com a postura de Dom Pedro I de ser um líder autoritário, diferente do que ele havia espalhado durante todo o processo de independência, que seria um líder diferenciado, que seria um líder liberal, e agora ele estava se tornando o oposto disso, autoritário, porque ele viu que se ele continuasse nessa postura de liberal, ele iria perder a centralização do poder, então o poder não estaria mais concentrado somente nele. Então, a partir dessa postura de líder autoritário, as pessoas começaram a se rebelar contra ele, e é o que a gente vai estudar na próxima aula. Nós vamos estudar quais foram os conflitos que aconteceram após essas medidas adotadas na nova Constituição de 1824, promulgada por Dom Pedro I.
vocês vão realizar aí na casa de vocês as atividades na apostila e no livro complementar. Vocês vão responder todo o capítulo relacionado ao primeiro reinado, tanto na apostila complementar como na apostila. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem retomar o texto, fazer a leitura do capítulo, que todas as perguntas estão relacionadas ao assunto. E na próxima aula a gente vai corrigir algumas questões dessas atividades. Beijos e até mais!